Fala pessoal, tudo beleza? Esse vídeo é bem rapidinho. Nós vamos bater um papo. Vamos falar um pouco de log. O que é log? Sabe, é o terror da galera no ensino médio. Log. O que é isso? Tá? Na verdade, o que nós vamos falar aqui é em números transformador. Tá? Eu vou começar pela definição. Tá? Ó, geralmente aparece assim para você, ó. O log de B na base A, ele é igual a x, se e somente se o A elevado a x for igual a B. Tá? E aí, aqui tem as nossas condições de existência. E quais são as condições de existência? Eu vou escrever aqui, ó. A condição de existência é o A ser maior do que zero. E além disso, por conta das propriedades lá de exponencial, o A ele tem que ser diferente de 1. E o B? O B ele tem que ser simplesmente maior do que zero. Beleza? Estamos falando aí de definição de logaritmo. Beleza, essa é a condição de existência, A elevado a x for igual a B. Mas eu quero fazer você pensar um pouco diferente, tá? Vamos mudar a linguagem. A definição é super importante. Se você souber a definição, você faz um monte de exercício, tá? Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vamos lá. Bom, vamos falar em números transformadores. Ó, log, vou colocar um 8 aqui e um 2. Vamos pensar assim, ó. Que número que transforma, esse é o número que transforma, que número que transforma o 2 em 8? Quanto? 3. Porque 2 ao cubo é 8. Então começa a desbugar a sua mente a hora que a gente fala assim, que número que transforma o 2 em 8? 3. Você já fez de cabeça. Tá, mas usando a definição, ó, vamos lá. Que número que transforma o 2 em 8? Não sei. Por quê? Olha o que acontece. Se e somente se, isso vai ser uma verdade, se 2 elevado a x for igual a 8. Tá, olha lá. O que a gente tem aqui? Equação exponencial. Se você sabe a equação exponencial, para você lidar com um logaritmo, fica um pouco mais fácil, tá? É um pré-requisito saber equação exponencial e propriedade de potenciação. Então, olha aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Então, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Olha lá. Então, você tem aqui que x é igual a 3. Legal, prof. Vamos lá. Vamos conversar um pouco mais. Ó, que número que transforma o 3 em 27? Prof, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 é 27? É o 3. Que número que transforma o 3 em 27? É o 3. E aí você trabalha a definição e você tem que 3 elevado a x é igual a 27, que é 3 ao cubo. Olha lá, x é 3. Tá bom, prof. Então vamos falar um pouquinho, ó. Quando eu não te dou nada aqui, significa que a base é 10. Então, que número que transforma o 10 em 100? Ora, 10 ao quadrado, 100. Então, é o 2, né? O resultado desse log é o 2. Então, eu posso colocar aqui, ó, x, porque 10 elevado a x é quanto? 100. E 100 é 10 ao quadrado, portanto, o x é 2. Tá vendo? Como você, lendo diferente, transforma um pouco a sua mente? Tá. Então vai, ó. Vamos voltar lá na definição e eu vou colocar aqui algumas consequências dessa definição. Veja você, ó. Log de B na base A é igual a x, se e somente se A elevado a x for igual a B, e a condição de existência, ó, o A maior que zero, o A diferente de 1 e aí o B maior que zero. Pô, legal. Vai. Consequências dessa definição. Olha só, pessoal. O log de A
na base A, ele é o quê? Ele é 1. Por quê? A elevado a 1 é A. Então, log de A na base A é 1, tá? Ó, trabalha aqui a definição, ó. A elevado a 1, né? É o próprio A. Beleza? Outra consequência dessa definição. Olha só. O log de... vamos ver aqui, ó. Vamos colocar uma base aqui. O log de 1 na base A. Ele é 0. Por quê? Porque A elevado a 0 é 1. Tá vendo? Ó? Somente consequências da definição. Olha esse aqui que legal. Ó. Se eu tenho o log na base A de A elevado a M, sabe o que vai dar isso aqui? A elevado a M vai dar o próprio, fala pra mim, o próprio M. Por quê? Ó, porque A elevado a M é igual a elevado a M. Caramba, prof, é o próprio M, não é? Porque para eu ter A elevado a M aqui, eu tenho que ter A elevado a M aqui. Nossa, prof, caramba. Tá, mas vamos lá, ó. Vamos mais aqui, ó. Vamos mais aqui, ó. Se você tem, ó, A elevado ao log de B na base A. Caramba. Isso daqui vai dar o próprio B. Professor, explica melhor essa daqui. Explica melhor. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de te dar um exemplo numérico, tá? Mas, ó, dá um print aí. Beleza, já foi, hein? Deu tempo. Vai, eu vou te dar um exemplo dessa última que eu te falei. Ó, eu falei assim, ó, A elevado ao log de B na base A é o próprio B. A galera costuma fazer isso aqui, ó. Ah, a base é A, corta, corta, sobra o B. Beleza, mas por que só corta, corta? Vou te dar um exemplo, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, base 2, o log de 8 na base 2. Isso aqui vai dar 8. Você sabe por quê? Olha esse balãozinho aqui. Que número que transforma o 2 em 8? 3. Esse log é 3. E 2 elevado ao cubo é 8. Tá vendo? Começa a desbugar a sua mente. Aqui é só um bate-papo, algumas dicas rápidas para você começar a enxergar o logaritmo de forma diferente. Vamos lá, vamos mais um pouco. Agora eu vou falar um pouco das propriedades. Propriedades. Ó, uma que se você tem assim, ó, o log em qualquer base, gente, de A elevado a M, tá? Ó, eu vou falar assim, ó, bem rapidinho aqui, ó. Dá um tapa aqui no M, ó. Tomba ele, deita ele. Isso vai ser exatamente igual a M vezes o log de em qualquer base, né, de A. M vezes log de A. Ó, um exemplo disso que eu falei anterior, eu falei assim, ó, gente, ó, o log de A na base A e o A elevado a M é o próprio M. Porque, ó, olha só, se eu utilizar essa propriedade, tu dá um tapa aqui no M, você vai ter M que multiplica o log de A na base A. Ou, quanto que é o log de A na base A? Isso daqui é 1. Olha lá, é o próprio M, utilizando a propriedade, tá? Ó, se a base aqui for igual, né? Então tá, ó, dá um print aí. Foi, já apaguei. Vamos lá, já falei dessa propriedade. A outra, toda vez que você tiver, ó, log em qualquer base, tá? De, uma base 10 aqui, vai, de A vezes B, toda vez que você tiver isso, se está multiplicando, você abre somando. Se está multiplicando, você abre somando. Dá para você fazer associação com as propriedades da potenciação. Se está multiplicando, abre somando. E aí vai ficar assim, ó, log de A mais o log de B. Ou,
Aqui, se está somando, você também pode fechar ele multiplicando. Tá legal? Tá legal. Qual mais? Qual mais? Cabe aqui, ó. Dá para fazer a mesma associação quando você tem o log de A sobre B. Vai, associa comigo. Se na multiplicação você soma, na divisão você subtrai, então você vai ter o log de A menos o log de B. Legal? Legal. Tá, mais uma que você pode usar aqui, ó. Vamos lá, gente. Um bate-papo depois, na hora que eu conseguir eu faço exercícios. Mas vamos, ó. Pensa nessa comigo, ó. Mudança de base. Você tem um log de B na base A. E, por algum motivo, você precisa mudar a base na resolução do seu exercício. Você escolhe uma base qualquer, sei lá, uma base C. Então você vai ter o log na base C no numerador, o log na base C no denominador. Do que, filho? Log do que? Ó, joga esse B para cá, joga esse A para lá. Então você vai ter log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Louco, hein? Vamos mais, vamos mais. Vamos mais um aqui. Ó, pensa comigo assim, ó. Eu falei para você, se você tem o log de A elevado a M, dá o tapa aqui. Vai ficar M vezes o log de A. Agora, olha só, se eu tenho essa situação, ó, log de A, e aqui eu tenho, sei lá, A também vai. A, só que o A elevado ao quadrado, olha só, vai acontecer isso aqui. Dá para você sair utilizando a definição aqui, beleza? Utilizando a definição, tá? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Se a base, tá? A base está elevada ao quadrado, o resultado vai ficar isso aqui, ó. Se a base está elevada, tipo, como se você estivesse dando um chute aqui, ó. Pá. O tapa você passa multiplicando, o chute você passa dividindo. Isso aqui vai ser igual a meio vezes o log de A na base A. Nossa, esse truque aqui, filho, você economiza tempo e um monte de exercício que você não precisa ficar mudando base, vai, trabalhando em definição. Log de A na base A é 1. Então o resultado disso é meio. Professor, se eu fosse usar a definição? Se você fosse usar a definição, olha só o que você ia ter. Ó, log de A ao quadrado, né? A base A quadrado e aqui A. Quanto daria isso? X, né? Então você ia ter o seguinte, ó, A elevado a 2x, A elevado a 2x, isso sendo igual a A, né? Ô, amigo, qual que é o expoente desse A? É 1. Se as bases são iguais, iguala os expoentes. 2x igual a 1, portanto, está multiplicando, passa dividindo, x igual a meio. Olha lá, o mesmo meio que você encontrou aqui. Então você pode usar esse truque, né? Vamos falar que é mais uma propriedade. Tá bom? Ó, é um embasamento teórico que vai te ajudar a memorizar as propriedades. Se eu conseguir, ainda em breve vou postar resolução de exercícios. Tá bom? Ah, só mais uma dica aqui, ó. Vai. Imagina que você tem essa situação. Você tem essa situação aqui, ó. Log na base A. Aí aqui você tem B elevado a N vezes C dividido por T. O que você vai fazer? Primeira coisa, ó, tá dividindo? Passa subtraindo. Então você vai ter o log na base A de B elevado a N vezes C menos o log na base A do quê? Do T. Ah, legal. Olha só essa daqui. Se está multiplicando, abre somando. Então você vai ter aqui, ó, o log do quê?
de B elevado a N na base A, mais o log de C na base A, menos o log do quê? De T na base A. Ô, fera, dá uma olhada aqui que você pode usar outra propriedade, ó. Ó, aqui, ó. Tomba o N, dá o tapa no N. Então esse N, ele vai vir para cá. Então já vou colocar ele aqui, ó. Isso daqui vai ser N vezes o log de B na base A. E aí o exercício vai te dar o valor dos log. E aí você começa a brincar, tá? Lembra o seguinte, não tem nada na base? A base é 10. Beleza? Ah, tem um outro logaritmo aí de base E, que aí ele chama de logaritmo neperiano. Isso a gente fala num próximo episódio. Espero que eu tenha te ajudado e esse bate-papo introdutório possa ter te desbugado. Beleza? Um forte abraço, tamo junto e vamos que vamos!